Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. E nessa semana nós estamos meditando sobre o tema a obediência, a importância da obediência para conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Algo importante de nós também falarmos que o contrário da obediência é a desobediência. E a desobediência é uma coisa muito séria dentro da palavra de Deus. Nós vimos ontem que a obediência faz com que as bênçãos nos acompanhem ou que as bênçãos corram atrás de nós. O que é importante nós entendermos que toda a desobediência é uma rebelião contra Deus. A desobediência é uma séria rejeição à vontade de Deus. Porque quem conhece a vontade de Deus, ele obedece esta vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tem para si. Mas quando há desobediência, então é a rejeição à obediência à vontade de Deus para as nossas vidas. Em Deuteronômio, capítulo 28, nós encontramos ali, como nós lemos, o resultado da obediência e também o resultado da desobediência. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 30 e 32, nós vemos exatamente isso. O que fazer quando o nosso coração ele não aceita a vontade de Deus ou rejeita a vontade de Deus para nós. Então, nós temos nos Salmos 119, versículo 33 a 35, uma oração do salmista Davi. E nós podemos usar também esta oração para que o nosso coração encontre o caminho da obediência. Ele diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu o guardarei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e observe ela de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela eu me comprazo. Então, nós temos aqui a oração do homem chamado o homem segundo o coração de Deus. E algo muito importante também que nós lembramos de Davi, que Davi conversava muito com a sua alma. E uma das conversas dele com a sua alma, ele falava para Deus, né? Senhor, inclina o meu coração a temer o teu nome. Olha, Senhor, conversa com a minha alma para que ela tema ao Senhor. Então, ele falava com Deus a sua necessidade e a alma dele clamava por fazer a vontade de Deus. Então, a importância de nós entendermos que à medida que nós vamos conhecendo a Deus por experiência própria, isso só acontece quando andamos pelas veredas e pelo caminho da obediência. E é por meio dessa obediência que Deus faz, então, a sua obra através de nós. Também aprendemos que a forma de nós amarmos a Deus é obedecendo a Ele. Que a obediência é, então, a manifestação do amor, do nosso amor a Ele. A fé que não obedece por meio de ações é estéril. Uma fé que não obedece é estéril. A obediência é o nosso momento de verdade a respeito daquilo que nós cremos a respeito de Deus, né? Deus abençoa todos aqueles que são obedientes. Mas, então, o que significa para nós a obediência? Obediência é a alegria da comunhão contínua com Deus. Porque a gente sabe que a desobediência quebra a comunhão.
né? Que o pecado, que é a desobediência, ela quebra a nossa comunhão. Então, a obediência é a alegria de uma comunhão contínua com Deus. Todos os servos de Deus agem conforme a direção que ele dá. Ou seja, eles ouvem e eles obedecem ao seu Senhor. O servo, ele não tem opção de decidir obedecer ou não obedecer. Escolher não obedecer seria então uma rebelião. E essa desobediência sempre trará consequências desastrosas para a nossa vida. Então, o que é a obediência? Como nós falamos, quando nós temos uma vida centrada em nós mesmos, nós só queremos fazer aquilo que vai pela nossa cabeça, né? Então, nós não obedecemos, nós temos uma vontade própria. Então, quando pessoas são centradas nelas mesmas, elas não consideram a obediência e o que ela significa para as suas vidas. Mas Jesus, ele queria ensinar aos seus discípulos e a todos nós qual é, então, o caminho da obediência. Então, ele nos falou através de uma parábola, um ensino sobre a obediência. Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 30, nos diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então o segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu ele então: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. A pergunta é: qual desses 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro filho ou o segundo filho? Então, você pode pensar e responder. Então, qual é a lição que nós podemos aprender a respeito desta parábola? Aqui nós podemos ver, então, o padrão da obediência. Podemos enxergar o padrão aqui nessa parábola, tanto da obediência como da desobediência. Então, nós podemos aprender e entender. Qual o filho, então, que fez a vontade do pai? Aquele que disse não, mas se arrependeu e foi fazer a vontade do seu pai. O primeiro disse disse sim e não foi. Então, nós temos aqui algo importante de nós entendermos. Nós precisamos avaliar que tipo de obediência existe dentro do nosso coração. Se é uma obediência ativa, né? Porque aqui existe uma obediência, uma rebeldia passiva e uma obediência ativa também nessa parábola. E o nosso coração? Que tipo de obediência nós estamos oferecendo como forma do nosso amor a Deus? Então, nós precisamos revisar que nível de desobediência e se há alguma raiz de desobediência em nosso coração. Então, tudo isso está relacionado ao nosso relacionamento de amor com Deus. Então, é nesta condição que nós vamos experimentar ou não as alegrias que Deus tem para aqueles que o servem, para aqueles que o amam ou para aqueles que obedecem. Então, a alegria que nós temos por conhecer a vontade de Deus, isso traz alegria para cada um de nós. Algumas pessoas querem que Deus lhe dê algo para fazer. Fazem até muitas vezes votos e que farão tudo aquilo que Deus mandar eles fazerem. Mas quando Deus observa a vida delas e vê que elas não estão fazendo aquelas coisas que ele disse para elas fazerem,
Então, nós observamos aqui novamente esta parábola. Qual desses dois filhos nós estamos sendo? O que nós estamos fazendo para demonstrar o nosso amor a Deus? Lembremos que o nosso relacionamento de amor com Deus determina todos os nossos relacionamentos, a nossa ação e também a nossa oferta, o nosso serviço, o nosso sacrifício de amor a Deus. O que nós precisamos entender é que a desobediência custa caro para cada um de nós. Mas graças a Deus, que Deus não desiste de nós. Que possamos fazer a oração do servo Davi. Senhor, ensina-me a obedecer os teus mandamentos e guardá-los no meu coração. Inclina o meu coração a temer o teu nome. Conversa com o meu coração para que ele guarde os teus estatutos e os teus mandamentos. A pergunta é: que tipo de filho nós estamos sendo para o nosso Pai Celestial? Que possa ser um momento de verdade, de reflexão para os nossos corações. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.